até aqui. E eu acho que, espero que, com o que eu apresente um pouco, vai dialogar com as duas experiências que foram já colocadas aqui antes, talvez trazendo exemplos práticos assim de como é que algumas coisas acontecem e desafios, para que a gente visualize outros nessa relação de produção e abastecimento das cidades. Esse desenho é uma homenagem de quando a agricultura urbana nasceu na minha vida, mais ou menos há 10 anos atrás, início de 2001, que a gente fez um projeto na cidade de Governador Valadares, em Minas Gerais, e foi um pouco assim um despertar para um outro olhar para a cidade. E a gente começou a entender alimentos nos espaços urbanos. Pode passar o próximo, por favor? Então é isso, agradecer a participação aqui, que me ajudou a olhar um pouquinho a minha história. Pode passar o próximo. Então a ideia nessa mesa é eu focar um pouco a agricultura urbana. E aí, assim, de cara, eu queria comentar assim, não estamos aqui disputando com a agricultura familiar, rural, não é essa a ideia. A ideia é de como entender realmente o diálogo, esse contínuo que existe até a cidade. E os desafios que tem para a gente olhar para isso. Então, não tenho dúvida que talvez que esteja muito mais acostumado com os debates das questões rurais. E aí o convite é como olhar esse urbano também. Porque aí tem uma dimensão muito grande de questões e disputas, e eu acho que a agricultura, ela está dentro disso. Então, é um pouquinho isso que eu gostaria de comentar. O próximo. Um pouco a realidade do Brasil, eu falo assim, que eu acompanhei essa história da agricultura urbana nessas 3 fases aí, que elas não são independentes, elas não são separadas, elas se interconectam, mas a gente teve uma fase que seria de sensibilização, ou seja, mostrar que isso é possível. E muito mais nessa fase, além de perceber, não só para a gente que estava começando, mas também para os gestores públicos, para quem estava no domínio do poder de fazer políticas. Existe isso, isso é possível. E aí a gente descobriu o seguinte, que quem estava olhando isso era nós que estávamos de fora, porque tinha toda uma população, aí, um grupo, que faz isso no dia a dia. A professora comentou mais cedo que a agricultura urbana sempre é lembrada em momentos de crise, isso é verdade, é lembrada em momentos de crise pelos gestores, mas tem um público, um habitante da cidade que, de alguma forma, produz algum tipo de alimento. Nem que seja o seu vasinho de chá ou do boldo, como a gente chama aqui no Brasil, para curar a ressaca no dia seguinte, tem um grau aí de conexão com esse cultivo. Como explorar isso, como entender isso. Então, essa fase de sensibilização também foi reconhecer, isso existe. Não é a gente que está trazendo. Então, o nome agricultura urbana, a princípio parece um paradigma, agricultura na cidade, o que é isso? Mas ela sempre existiu. Então, esse é o movimento de sensibilizar e reconhecer, e aí eu acho que a gente está no momento hoje de desenvolver isso, ou seja, assumir e criar condições para que isso seja realmente integrado às políticas. E aí, para mim, é fundamental essa relação com o campo mesmo. Não na disputa. Vamos para o próximo? Então, Monjot é um pesquisador, na verdade, ele é canadense também, e o Canadá tem aí uma história de estimular a pesquisa e os estudos em agricultura urbana, e ele começou a sintetizar um conceito. Não é um conceito pronto, acabado, muito pelo contrário, a gente quer mais colocar mais ingredientes nesse caldeirão para construir esse conceito. Mas o interessante desse conceito é que ele já coloca um aspecto da multidimensionalidade que se tem dentro da agricultura urbana. Então, aqui, vocês podem ver, é o cultivo, é o processamento, é a distribuição, com fins alimentícios ou não, plantas, árvores, flores, criação de animais. Ele coloca aí o contexto do urbano e do periurbano. E aí uma coisa interessante, o êxito da agricultura urbana está em aproveitar os recursos. Ele aí cita vários recursos, os serviços e os produtos. Então, tanto ela aproveita isso da cidade, do espaço da cidade, como também ela gera produtos, recursos e serviços. Então, como entender essa rede, potencializar isso, para mim, é o nosso desafio. Então, é aí que está
essa ideia de multifuncionalidade da agricultura urbana. Vamos para o próximo? Esse foi um conceito que a gente construiu no Brasil a partir... então, eu tive, nessa minha andada, eu tive a oportunidade de acompanhar um pouco o início da sistematização ou, né, da implementação da agricultura urbana no contexto federal. Né, o Ministério do Desenvolvimento Social assumiu isso, né, assumiu puxar esse carro dentro do governo federal, fez algumas ações, e, no começo, eu acompanhei essa história um pouco. Em 2006, 2007, eu fiz parte de uma equipe que fez um grande, chamamos assim, um diagnóstico piscar de olhos pelo Brasil afora. A gente estudou 11 regiões metropolitanas e fizemos um seminário em 2007 em Brasília. Então, esse conceito é um pouco resultado desse primeiro movimento. O que traz assim, essa história de pegar um conceito mais global para essa coisa mais do Brasil, né? Eu acho que aí o que nos trouxe a grande diversidade do que as pessoas estão fazendo nos diversos lugares. Por exemplo, o Nordeste e o Norte, com agroextrativismo, a pesca. Na Bahia, chamou a atenção dos povos de terreiros, mas isso não é só na Bahia, isso tem em todos os lugares. Como é que eles cultivavam as ervas que eles usam para os rituais. Então, assim, é uma riqueza de possibilidades que as pessoas estão fazendo no urbano. Ao mesmo tempo, agricultores periurbanos também, estou lembrando da experiência de Salvador, usando água contaminada não, com resíduos de indústria, na região metropolitana de Salvador, e todo o agrião produzido que abastecia Salvador era cultivado nesse tipo, né, com essa água contaminada. Então, tem um contexto aí de grandes desafios, mas, então, esse conceito em relação ao outro, para mim, eu trago essa situação, esse parágrafo de baixo. Outra coisa, a gente explicitou os animais nesse conceito, né, os pequenos, grandes e médios animais, porque isso é um problema, né? Não existe, não pode cultivar animais nos espaços urbanos. Tem um monte de lei que fala isso. Sinto muito, o povo está fazendo isso. Tem a sua vaquinha, tem o seu porquinho, né? Tem a sua galinha. Então, como reconhecer isso e dar um tratamento a essa situação? Por isso, explicitar isso no conceito. O MDS usa esse conceito para alguns editais, mas ele tira, claro, os grandes animais, os médios animais, né? Porque isso é um desafio realmente. E aqui embaixo, reconhecer isso, né? O respeito aos saberes e conhecimentos locais, né? A promoção da equidade de gênero, tem todos aí os desafios sociais que aparecem também, que apareceram nas experiências. O desafio também de gerar processos participativos na gestão dessas políticas. Então, vamos para frente. Aí eu trouxe a vaquinha para vocês verem. A gente vai ter uma outra foto dessa na frente. Isso é uma região, é uma área de Contagem, uma região metropolitana de Belo Horizonte. Né? Essa é uma área mais ampla. Eu vou trazer uma foto dela depois, que é uma área que estavam construindo os conjuntos habitacionais, a Minha Casa Minha Vida. E uma parte da área estava aí, ó, as vaquinhas dos moradores do entorno, né? Fora da lei, digamos. Para frente, por favor. Então, dentro dessa história da multifuncionalidade, eu queria agora trazer um pouco a experiência que a gente desenvolveu em Belo Horizonte, em específico, mas, para mim, essa experiência, junto com pelo menos outras 3, em 2011, fecha, para mim, o ciclo do reconhecimento, porque, em 2011, no Brasil, a Fundação Banco do Brasil, que faz aquela seleção e uma campanha de tecnologias sociais, em 2011, a tecnologia social que ganhou foi uma experiência de agricultura urbana de Maringá, dessas promovidas pelo MDS, inicialmente. Então, ela ganhou, né, como a experiência mais exitosa, identificada como tecnologia social, mas outras 2 também foram selecionadas. Uma de São Paulo e essa da gente em Belo Horizonte, que foram certificadas como tecnologia social. Ou seja, tem possibilidade de replicar. Né? Tem um conjunto de critérios aí, e um é desse. Aí é um desenho que a gente tentou, minimamente, caracterizar a rede que se pode potencializar através de um único espaço produtivo na cidade. A gente chamou essa experiência de jardim produtivo,
Na verdade, ela se originou em 2007, 2006, se começou a implementar esse espaço. E a ideia de chamar jardim produtivo e não horta comunitária, como é mais comum a gente ouvir, é exatamente para puxar, para despertar para essa discussão do urbano, né, das políticas urbanas. Olha, horta comunitária é aquela coisa do pessoal que está lá, né, lazer, ou passando fome, ou tendo alguma dificuldade, faz uma horta comunitária. A gente quis, com a ideia de colocar jardim produtivo, dar esse salto. Pode ser muito mais do que já é. E aí, essa experiência aqui, a gente tinha uma pergunta. Que nível que é possível gerar renda, não só a renda indireta, através, né, da alimentação, mas gerar renda realmente em espécie, como uma experiência de agricultura urbana. Então, a ideia era tentar realmente ir para o mercado, vender isso e ver quanto é que isso era possível. Esse jardim foi instalado numa área também de uma área que sobrou, digamos assim, de uma grande política habitacional, né, de habitação popular. E, na construção disso, né, desse espaço, então, imediatamente, as pessoas começaram a procurar as verduras para comprar. Por quê? O espaço de venda mais próximo ficava 2 quilômetros, pelo menos, do lugar habitacional deles. Então, de imediato, a gente quer comprar, né? Tem coisa sobrando para isso. Mas, assim, para viabilizar isso, a gente mostra, olha, eles usaram os restos, né, de frigorífico para adubação, fizeram relação com outros grupos, o aviário local também, isso ia para o lixo, né? Toda a cama de galinha que a gente, né, que todo mundo conhece, isso ia para o lixão. Isso foi utilizado restos de poda dos jardins urbanos, né, da grama, também foi utilizado. É uma rede que se forma. E não só isso, por exemplo, o depósito. As coisas que foram construídas aqui foram compradas de um depósito de material de construção ali próximo do bairro. Então, gera um processo que isso aqui, para mim, a gente tem que estudar mais a fundo. Como caracterizar essa rede, onde é que potencializa ou não, porque isso se dá de forma muito interessante. E aí, essa experiência, eu queria chamar a atenção... O próximo, por favor. Pode passar. Chamar a atenção para isso aqui. A gente buscou um pouco de dados do impacto das pessoas, da família que alimentava, né, e estavam diretamente envolvidos. E aí a gente tem aqui, olha, uma ideia, né, uma das coisas que a gente conseguiu de resultados, que são as hortaliças consumidas ao menos uma vez por semana por mais de 50% dos agricultores. Então, a gente entrevistou um grupo de 25 agricultores. Fevereiro foi a linha inicial e novembro foi a linha final. Então, na linha inicial, eles tinham aí, olha, eles consumiam dessas verduras mais de 50%, né, quer dizer, mais de uma vez por semana, nós tínhamos uma lista de 4. No final, novembro, essa lista tem 16 ou 17 itens. Isso, né, mostra o impacto direto na alimentação das pessoas. Próximo, por favor. Eu queria chamar a atenção, então, para a relação com as escolas. Nós conseguimos viabilizar que os grupos de agricultores conseguissem emitir nota fiscal. Com isso, eles possibilitaram vender para a alimentação escolar. Não está dentro da política lá da agricultura familiar, não, né? Mas esses agricultores, então, próximo, por favor, conseguiram vender para a alimentação escolar, inicialmente com 3 escolas, depois conseguiram ampliar isso para 6 escolas, atenderam em torno de 10 mil alunos, né, entre aquelas creches e escolas do ensino fundamental, próximos do bairro. Eles faziam as entregas de ônibus. Isso foi um impacto muito interessante. A gente teve uma dificuldade muito grande de realmente conseguir levantar a renda real que os agricultores tiveram com esse empreendimento. Mas a gente destaca, porque os agricultores se envolvem de forma diferente. Vamos supor, um agricultor que a gente chamou de inovador, é aquele que topa e corre atrás. Ele conseguiu, só com a venda, porque a gente tinha as notas fiscais, a gente sabia os valores que estavam vendendo. A média mensal foi de $160, mais ou menos, nesse período, só com a venda para as escolas, né, fora com a venda no bairro e outras possibilidades que eles fizeram. Então, sim,
tem um impacto também na renda. E aí, isso é muito pouco. É muito pouco para, de repente, quem tem um salário suficiente para garantir a sua alimentação e outras coisas durante o mês. Mas, para quem tem uma renda que não supre todas as demandas, né, de uma família, qualquer auxílio, qualquer complemento faz uma diferença. Né? Então, assim, a gente mostra que pode ser uma complementação indireta e direta de renda para essas famílias. Próximo. Então, aqui, assim, é para ter uma ideia dos desafios, primeiro, da multifuncionalidade da agricultura urbana e dos desafios de integrar isso tudo. Então, a gente tem lá, desde as políticas territoriais, a geração de trabalho e renda, as políticas de saúde. Para mim, foi muito interessante ouvir que vocês estão aqui com uma parceria com o pessoal da saúde, porque, para mim, por exemplo, uma pergunta que eu gostaria muito de responder, e ter tempo para estudar isso, qual é o impacto desse agricultor que chega na horta, começa a trabalhar, ele vem, geralmente, de um relato seguinte: depressão, pressão alta, né, de visita às unidades de saúde, aos centros de saúde, com frequência, com consumos de remédio para controlar essas situações de saúde, e o trabalho na horta muda isso muito. Então, por exemplo, para mim, o que é o impacto de renda, de economia, para a política pública de saúde, a frequência ou não desse indivíduo no posto de saúde? Né? E isso são situações também dessa multifuncionalidade da agricultura urbana, que eu acho que são dados que a gente tem que buscar e apresentar. Porque, para mim, isso tem um impacto muito grande. Né? A inclusão social. Aqui é um mundo também, dá para discutir, vou passar mais rápido sobre isso, e as questões ambientais. Então, eu vou falar, né, vamos passar para frente, a gente vai tocar um pouquinho nisso, em cima dessa linha aí de desafios, que eu priorizei alguns, mas tem uma lista muito maior, para a gente começar a olhar um pouquinho a partir de alguns desafios. Então, assim, facilitar o acesso à terra e a espaços urbanos. No início, não tem espaço urbano para a agricultura urbana. Depois, esse negócio mudou. Na verdade, espaço urbano tem. O que não tem é como é que eu acesso esse espaço urbano. E aqui tem uma discussão. Não, deixa eu ler, porque depois eu vou ter ilustrações disso, a gente vai entrando na questão. Então, é isso. Acesso à terra e aos espaços. Facilitar o acesso à água em quantidade e qualidade para a produção de alimentos. Isso aqui é um grande desafio para o urbano, porque a água tratada ela é cara, mas existem outras alternativas, e ter acesso à água de qualidade é um problema. Ampliar o acesso e melhorar o acesso da assistência técnica e extensão, esse é um grande desafio. Agrônomo só não dá conta disso, a gente precisa de misturar e mais, mas vamos trabalhar para frente. Só um pouquinho ainda. Essa coisa de integrar diferentes políticas, isso é um grande desafio das relações intersetoriais. Então, eu citei aí algumas, né? E aí eu foco também nessa coisa da gestão participativa, como fazer as coisas discutindo com quem está lá, vivendo naquele espaço. E aí, aqui, um outro desafio é isso, como gerar mais informação sobre essa realidade. Vamos para frente. Essa é uma realidade que a gente levantou em Governador Valadares. A gente teve uma grande parceria, que foi o poder público na época, a nível de buscar informação, coisa que na universidade sozinho nós não daríamos conta. Por exemplo, nessa época, o Governador Valadares estava recadastrando todos os domicílios urbanos, cadastrando a área construída e não construída de cada lote. Claro, o objetivo era o IPTU, mas a gente fez a festa com isso, porque a gente conseguiu fazer uma tipologia dos espaços possíveis de agricultura urbana na cidade. Então, a gente tem aí, primeiro, chamando a atenção desse espaço, que são os lotes vagos. Né? Então, o que tem de especulação imobiliária aqui? Lotes que, né, têm uma estrutura que eles estão usando e não estão usando ao mesmo tempo. Então, isso aqui é um desafio para a gestão pública. Não sei se aqui vocês já ouviram falar, provavelmente sim, né? Do Estatuto da Cidade no Brasil, que prevê lá o imposto progressivo. E aí, quem pratica isso? Né? Então, tem um desafio aqui. Mas também tem os quintais. Né? Isso aqui está representando o espaço particular, ou seja, aquele que o indivíduo tem domínio e poder sobre ele. Eu posso fazer o que eu quiser do meu lote vago, a princípio, né? Acho que não deveria ser assim, mas do meu quintal.
mas também tem todo um rol aqui de espaços públicos, né? Os públicos institucionais, que são, né, áreas de escola, creche, hospital, aí vai, mas também áreas verdes urbanas. Tem todo um espaço público que o que se faz com ele? Né? Pode-se achar que, mas isso é muito pouco, isso porque a gente está acostumado com a agricultura rural, que a gente fala de grandes áreas. Em Salvador, um técnico da Emater de lá, que esqueci o nome agora, não importa, né? Referente à Emater de lá, é BDA, na verdade, eu acho. EBDA, né? Ele tem uma prática de acompanhar a horticultura no entorno de Salvador e que abastece a Salvador. Ele falou o seguinte: a gente trabalha com uma média de 500 metros quadrados para uma família conseguir fazer renda e sobreviver da horticultura. Então, ou seja, quando eu penso, né, em 2.053 hectares, isso aqui, gente, é a área do perímetro urbano de Valadares. Tá? Então, esses são o número de hectares que a gente encontrou em relação a cada tipologia dessa. Então, isso faz uma diferença. Se eu conseguir ter uma ideia aí de 400 a 500 metros quadrados por família, isso faz uma diferença. Você consegue mudar muita coisa. Para frente. E também em Valadares, a gente achou uma preciosidade. Pode passar o próximo, por favor? Que o Sistema Único de Saúde tinha feito uma pesquisa, que, na verdade, foi um censo na cidade. E a gente descobriu um monte de envelope lá numa sala, porque eles analisaram alguns dados que tinham mais importância para a saúde inicialmente, e tinha um monte de outros dados lá, sem analisar, mas, na verdade, eles perguntaram o que tinha em cada quintal. Então, a gente tinha uma relação do que tinha em cada quintal, de planta medicinal, da cebolinha e da mangueira, da árvore de fruta. Então, o que a gente fez? Uma brincadeira com isso. Né? A gente deu um tratamento estatístico. A gente aqui tem os domicílios de Valadares, na época, isso foi 2003, né, 2002, 2003. Nós conseguimos, então, ter uma ideia dos domicílios que tinham agricultura urbana. Através dessa listagem de produção, a gente buscou, né, na bibliografia a produção média, e no SEASA, a média também de valor, isso anual, e a gente jogou uma brincadeira. Quanto é que isso custaria? Né, então, a gente estudou o município de Contagem, que ele é hoje o terceiro PIB de Minas Gerais. Né? Ele é um município vizinho a Belo Horizonte, voltado para o foco empresarial e industrial. Esse grupo é um grupo familiar que, há mais de 15 anos, a partir de um indivíduo que trabalhava no SEASA, ele foi comprando um lote de 360 metros quadrados, foi produzindo alimento e foi começando a vender. Eles foram comprando outro lote, outro lote, outro lote. Então, essa área aqui, vocês podem ver que ela está murada, tá vendo? Ela é no meio de um bairro popular. Eles têm mais ou menos aqui, nesse espaço, uns 13 lotes, uns 13.600 metros quadrados, que eles produzem verduras de modo convencional, com agrotóxicos. Eles não têm nenhuma relação com o poder público aqui, não tem nenhuma assistência, não tem nada. Quem dá assistência a eles é o técnico de uma rede de farmácias de Belo Horizonte. Farmácias, porque no SEASA essa farmácia tem, e lá ela tem um agrônomo. Essa farmácia dentro do SEASA tem um agrônomo que fica indicando as receitinhas básicas. Então, assim, esse grupo próximo, eles têm, na verdade, que a gente chama lá em Minas de um sacolão, na verdade, um espaço de venda de verduras. Parte dessas verduras eles produzem ali. Então, essa alface, a parte que eles produzem, além de fornecer para o próprio sacolão deles, eles também abastecem outros do entorno. Quer dizer, é uma experiência. Isso aqui são jovens, geralmente a gente fala que na agricultura urbana estão idosos, aposentados, né? Muitas mulheres, mas aqui são um grupo de jovens em torno de uma família, é um empreendimento familiar, em pleno centro da cidade. Próximo. Então, lá é um espaço completamente particular. Eles têm problema, eles deviam IPTU. Eles deviam IPTU. Né? Então, não tem nenhuma relação do poder público reconhecer aquela atividade. Né? Eles, então, foram obrigados a cercar o lote, porque o lote não... Porque toda aquela legislação urbana, né? Os lotes não podem ficar abertos, tudo isso. Aqui é um espaço em Belo Horizonte, essa horta também tem uns 10 anos. Se vocês forem perceber, aqui é um rio. Tá? Então, isso aqui é beira de rio. Mas está contra a lei, tem que, né, revegetar e tudo mais. Tudo bem, isso antes era uma área de descarte da violência. Né? E está aqui. Né, uma horta, essa é a fonte de água deles, é o poço artesiano. Então, assim, é discutir o espaço público também. Né? Para frente.
Aqui, só para chamar a atenção da água, né, o acesso à água. A gente tem, então, aqui, olha, foi uma experiência também das cisternas, de captação de água de chuva. Então, isso é um desafio técnico, da gente ver as alternativas para possibilitar água. Próximo. Aqui é uma experiência em Sete Lagoas, essa experiência também tem mais de 20 anos, é debaixo da rede elétrica, a forma de água deles é o poço artesiano, né, é uma parceria com a CEMIG, que é o Sistema Elétrico de Minas. É só para dar 2 exemplos do desafio de acesso à água. Próximo. Aqui, para mim, o desafio da assistência técnica da extensão. A gente está lidando com um grupo de pessoas. Primeiro, o seguinte, não são só os pobres que fazem agricultura urbana. A agricultura urbana está em todos os níveis, né? Isso também tem que ficar claro. É claro que o meu trabalho está focado num grupo da população, mas ela está presente em todos os níveis. E aí o desafio da assistência técnica para esse grupo, a gente está lidando com pessoas semi-analfabetas ou analfabetas funcionais, e não é simples organizar isso, fazer com que eles tomem as decisões juntos. Então, assim, fazer agricultura urbana não é só ensinar a produzir, não é só produzir. Tem toda uma história aí. E o que eu falo? O agrônomo sozinho, isso fica também debilitado. A gente tem é um desafio aí formar profissionais que possam encarar essa realidade também. Para frente. Aqui, né, eu estou mostrando também o desafio dessa assistência técnica. Então, por exemplo, em Belo Horizonte, na época de chuva, as hortas comunitárias paravam, viravam um matagal. Como uma coisa simples, né, desde que o técnico esteja sensibilizado a buscar as alternativas, eles conseguiam ter alface na época de chuva, conseguiram ter essa produção o tempo inteiro, o ano inteiro. Né? Aqui a situação das pessoas analfabetas, a questão da comercialização, quer dizer, uma simples barraquinha na rua, na esquina, gera um impacto. E aqui é mostrando a cobertura morta de uma grama que era podada e andava não sei quantos quilômetros para ser jogada no aterro. Então, assim, na praça do lado eu posso ter recursos para trabalhar de forma orgânica a horta num outro espaço. Próximo. Não é só horta, não é só verduras. Então, aqui, né, para mostrar a fruta, por isso que é o jardim produtivo, isso aqui é no jardim produtivo, tinha hortaliças, verduras, frutas e flores também. Próximo. E só um detalhe, aqueles 2 agricultores eles trabalhavam de vigia em condomínios noturnos. O que eles acabaram sendo? Vigias e também atravessadores, porque eles conseguiram ter, no condomínio deles, né, as pessoas que compravam da horta. Então, eles faziam o kit da horta e levavam, já com as encomendas para atender o público. Aqui é a área, eu vou fechar minha apresentação aqui, né, tem mais coisas, mas depois a gente conversa. Aqui é a área dos gados, né, das vaquinhas lá que eu mostrei inicialmente. Para mostrar, aqui ó, é uma obra do Minha Casa Minha Vida, em Contagem, uma área que é muito maior do que a obra ia ocupar, e simplesmente não se tinha nenhum plano, nenhuma ideia de o que fazer com essa outra área. Né? Então, só constrói o bloquinho de casas, as caixinhas para as casas. Próximo. Só para finalizar. Aqui é uma ocupação dos 100 casas de Belo Horizonte, né? A ocupação da Andara, que só foi reconhecida e legalizada o ano passado ou no iniciozinho desse ano. Então, nós estamos entrando aqui na disputa pelos espaços urbanos. Mas olha o que o pessoal fez. Né? A rede que se construiu em torno do Dandara, eles conseguiram fazer um planejamento de aproveitamento do esgoto, né, no próprio local, com a produção também de alimentos a partir disso. Então, tem toda uma estrutura, tem o espaço da horta, tinha tudo isso lá. Então, só mostrar que discutir agricultura urbana também é discutir outras disputas que estão nos espaços urbanos. Próximo. Então, aqui é um mapa de Contagem. Por que eu trago isso aqui? Só para a gente fechar a minha conversa. 2 minutinhos. Não está muito claro, mas isso aqui é a região de maior densidade habitacional. Aqui a gente tem uma outra região. Por que Contagem é um município muito estratégico? No planejamento que foi feito na região metropolitana, para toda a região metropolitana de Belo Horizonte, Contagem aparece como município estratégico por quê? Ele ainda tem zona rural. Essa parte aqui, menos adensada, ela é um manancial hídrico importante para abastecer vários municípios dessa região. E qual que é o desafio dos gestores das políticas urbanas de Contagem?
como barrar essa ocupação que vem para cá, né? Esse é um desafio de diálogo urbano. Então, quando a gente trouxe a agricultura urbana, o que a gente descobriu aqui? Tem um grupo de agricultores familiares aqui ainda. Numa entrevista, um senhorzinho de quase 90 anos, fazendo a roça de feijão dele, falou assim, a gente perguntando sobre a segurança alimentar. Quando é que o senhor já teve preocupação na sua vida sobre faltar alimento no final do mês, né? É um questionário básico lá da segurança alimentar. E ele falou assim, minha filha, eu só parei de ter essa preocupação quando eu aposentei. Ou seja, isso doeu profundamente, porque é uma história de um município que a gente vai, né, para a indústria, para a empresa e a agricultura familiar completamente sem política. Aqui não tem sindicato, aqui não tem organização nenhuma, porque Contagem não tem rural. Então, assim, é um exemplo de como as coisas estão desconectadas. É claro, o que os filhos desse senhorzinho vão esperar? Ele morrer para lotear a área e fazer grande condomínio, né? Uma área dessa aqui vale muito dinheiro nessa região. Então, assim, é exatamente o impacto de existir uma agricultura familiar. E aí a gente teve vários outros problemas. Agricultores, por exemplo, que tiveram suas áreas de produção completamente disseminadas, porque recebiam esgotos de empresa, de óleo, e acabou com a qualidade do terreno, estão brigando na justiça sozinhos. Então, toda uma desconexão das políticas, né? Então, assim, essa ideia de Contagem, por ser estratégico ao manancial hídrico, e como é que é essa relação. Aí foi interessante, o grupo das políticas urbanas toparam e viram na agricultura urbana agroecológica um potencial de implementar uma política para tentar frear isso aqui, reconhecendo na agricultura a possibilidade disso, estimulando isso. E aí, nesse trabalho, a gente tentou descobrir como é que a gente conseguia dialogar com os instrumentos da política urbana que já existem, né? E para conseguir, principalmente, viabilizar o uso de espaço público para as pessoas usarem. E tem um instrumento, eu estou buscando o nome dele aqui, que eu não gravo de cabeça, porque esse é o problema da gente, né, começar a dialogar com as políticas urbanas. A gente tem vários instrumentos lá, mas eu vou lembrar. O que acontece? Tem uma concessão, chama mais ou menos assim o instrumento identificado no Estatuto da Cidade, ou seja, está lá, é legal, pode-se usar. É concessão, se não me engano, é concessão real, do direito real de uso dos espaços. Geralmente, isso é dado para os condomínios, para fazer as estradas, para fazer essas coisas nos condomínios urbanos chiquérrimos. Mas é um instrumento já viável que poderia ser usado para liberar os espaços públicos para a produção. Porque também o grande desafio é as pessoas que estão produzindo no urbano, eles não têm, no Brasil, faltou a palavra. Não tem no Brasil reconhecimento, eles não têm segurança do uso da terra. Mudou o gestor público, eles podem sair no dia seguinte ao bel prazer de quem tem o poder de mudar isso. Bom, vamos ficar por aqui. Pode passar o último, só para a gente voltar. Então, é isso. Sim, tem mais coisas, um monte de outras coisas para conversar, mas vamos ficar por aqui. Pelo menos, espero que eu tenha dado uma luzinha assim, para a gente contribuir aí com o debate. Obrigada.